Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje, a gente vai desvendar um daqueles quebra-cabeças clássicos do direito civil, sabe? Um que pode, de verdade, definir o resultado de uma prova. Quem é que recebe primeiro quando o imóvel vai a leilão? Se preparem, porque a resposta vai muito além do óbvio e revela uma lógica poderosa que precisa ser dominada. E é importante dizer que esta nossa análise de hoje é inteiramente baseada no Caderno de Estudos número 34 do incrível projeto ENAC Turbo, um material de elite pensado e criado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, justamente para transformar a preparação para o concurso. A gente vai usar essa base super sólida para construir um conhecimento que, olha, faz toda a diferença. Então vamos direto ao ponto com a pergunta que ilustra perfeitamente o nosso tema de hoje. Pensem na cena. Um imóvel, 3 credores poderosíssimos, a fazenda pública, o condomínio e o banco. Quem será que vence essa corrida? A resposta, como vamos ver, não é só uma lista. É a chave para entender toda a estrutura de preferência no nosso direito civil. O nosso caminho de hoje já está traçado. A gente começa com a corrida dos credores. Depois, mergulhamos no fascinante mundo do dano sem contrato. Em seguida, vamos desmontar uma armadilha clássica da FGV sobre o ato lícito. E para fechar com chave de ouro, um resumo de ataque para fixar tudo na memória. Prontos? Vamos lá! Primeira sessão, a corrida dos credores. Aqui, pessoal, a ordem é tudo. Entender se a hierarquia não é só decorar uma lista, não. É, na verdade, compreender a lógica de proteção do crédito dentro do nosso sistema jurídico. E aqui está ele, o pódio, a resposta para a nossa pergunta inicial. O legal de visualizar assim é que fica clara essa, digamos, santíssima trindade dos credores. Lá no topo, em primeiríssimo lugar, o fisco, com créditos como o IPTU, afinal, eles financiam um bem comum. Em segundo, o condomínio. E atenção aqui, as taxas condominiais são dívidas propter rem, ou seja, elas grudam no imóvel e são essenciais para conservar o próprio bem. E só então, em terceiro, vem o banco com sua garantia real. Essa ordem foi consolidada pelo STJ e podem apostar, as bancas adoram cobrar isso. E a lógica da preferência continua aqui. Para ficar mais fácil, pense no privilégio especial como um laser, sabe? Ele foca num bem específico, como um mecânico que tem preferência sobre aquele carro que ele consertou. Já o privilégio geral é como se fosse uma rede que alcança todo o patrimônio do devedor. E a regra é clara: o laser sempre vence a rede. O específico sempre prevalece sobre o geral. E por falar em inovações, deem uma olhada nesta figura que com certeza já está no radar da FGV, o agente de garantia. Pensem nele como um administrador profissional da garantia, nomeado para agir em nome de todos os credores. Ele simplifica tudo, desde o registro até a execução, evitando brigas e tornando o processo muito mais ágil. É o futuro do direito das garantias, sem dúvida. Ok, agora que a gente já entendeu a ordem de pagamento das dívidas, vamos mudar um pouco o foco. E se o dano não vier de uma dívida, mas de uma ação? Aí a gente entra na seção 2, dano sem contrato. É a responsabilidade que nasce não de um acordo que foi quebrado, mas da simples violação daquele dever geral de não prejudicar o outro. O coração da responsabilidade extracontratual muitas vezes bate em torno desse conceito, que parece até um paradoxo: o abuso de direito. É a ideia de que alguém pode sim ter um direito, mas a forma como essa pessoa o exerce pode se tornar ilegal. É aquele momento em que a legalidade formal bate de frente com a boa-fé e com o propósito social daquele direito. Então, o ponto crucial, a virada de chave, é esta. Não precisa provar a intenção de prejudicar, a malícia, a culpa de quem abusa do direito. Se a ação simplesmente cruza a linha da boa-fé objetiva, a responsabilidade já está estabelecida. A análise é externa, é sobre o ato em si, e não sobre a intenção por trás dele. E essa ideia de responsabilidade sem culpa se expande, né? Como o professor Lessa bem destaca no material dele, o Código Civil cria uma espécie de escudo de responsabilidade. Pais respondem pelos filhos, empregadores pelos empregados. A lógica aqui é simples e, acima de tudo, protetiva. A lei quer facilitar a vida da vítima, direcionando-a para quem tem mais condições de reparar o dano causado. Agora, vamos a uma clássica pegadinha da FGV. Aquela situação em que a prática de um ato que é completamente lícito, permitido por lei, ainda assim gera o dever de pagar uma indenização. Parece estranho, né? Mas vamos entender. Imaginem a cena. Desviar o carro bruscamente para não atropelar uma criança que, de repente, corre para o meio da rua. Esse ato de desviar em si é ilegal? A resposta, como já está aí, é um sonoro não. O ato não é ilícito. O direito reconhece o estado de necessidade como uma excludente de ilicitude.
A pessoa agiu para salvar uma vida, para evitar um dano muito, muito maior. A lei, de certa forma, aplaude essa decisão. Ah, e aqui está a virada da história. E o dono do portão que foi destruído, que não tinha absolutamente nada a ver com o perigo original, ele simplesmente fica no prejuízo? E aqui está a solução jurídica elegante, o mapa que a prova vai cobrar. Passo 1. O autor do dano indeniza o terceiro inocente. Mesmo tendo agido licitamente, ele precisa reparar o prejuízo que causou diretamente. Passo 2. Depois de pagar, ele ganha o direito de regresso, ou seja, de cobrar do verdadeiro culpado, aquele que criou a situação de perigo. A justiça é feita sem deixar a vítima inocente desamparada no meio do caminho. É genial. Certo. Agora vamos para a nossa sessão final, a de ataque. Aqui a gente consolida tudo com regras de disparo rápido, focadas diretamente no que a FGV adora perguntar. Então, atenção máxima agora. Memorizem esta tabela, ela vale ouro. A lógica é o seguinte: na responsabilidade extracontratual, a pessoa está em mora desde o momento em que praticou o ato ilícito. Por isso, os juros contam desde o evento danoso, lá na súmula 54 da STJ. Já na contratual, a mora só se configura oficialmente com a citação judicial. É uma distinção sutil, mas que decide o gabarito de uma questão. E fiquem de olho nessas 3 armadilhas clássicas. Primeiro, ruína de edifício. A responsabilidade do dono não é absoluta, hein? Ele só responde se a queda for por uma falta de reparos cuja necessidade era manifesta, era óbvia. Segundo, a responsabilidade do empregador é objetiva, mas ele tem direito de regresso contra o empregado que agiu com culpa. E terceiro, o dano moral in re ipsa, como no protesto indevido. Aqui, o dano é presumido. A vítima não precisa provar que sofreu, basta provar que o ato ilícito aconteceu. Bom, depois de tudo isso, quais são os princípios gerais, as grandes lições que a gente deve extrair dessa área tão complexa do direito civil? No fundo, como essa citação sugere, todo o sistema de preferências e de responsabilidade civil busca um equilíbrio. Ele tenta recompensar a prudência e, ao mesmo tempo, criar mecanismos para que as consequências dos atos não recaiam sobre quem não teve culpa, garantindo que a justiça seja, no final das contas, restaurada. E isso nos deixa com uma reflexão final, uma provocação. Se a intenção não importa para configurar o abuso de direito, como é que isso muda a maneira como a gente deve pensar sobre os nossos próprios direitos e o impacto que eles têm sobre as outras pessoas? Fica aí para a gente pensar. Esta análise foi produzida a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo ajudou nos estudos, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, a plataforma avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Ah, e deixem nos comentários qual tema vocês gostariam de ver por aqui. Até a próxima!